Então, eu nasci numa cidade pequena, é Moçambique, nasci em 1955 e vivi nessa cidade até ter 17 anos. Sou filho de imigrantes portugueses. Os meus pais foram para Moçambique por razões de ordem política. O meu pai foi expulso, primeiro foi preso, depois foi expulso e portanto nós nascemos em Moçambique, nessa pequena cidade. E ali eu entendi várias coisas. Primeiro, sendo eu filho de imigrantes, eu sou filho de histórias também, porque os imigrantes contam histórias. E contam histórias carregadas de saudade. Os meus pais reconstituíam nessas histórias essa grande saudade que era da sua pátria. Era o melhor momento da minha infância. Eu acho que a minha infância, se vocês pedirem como é que eu posso olhar num só momento toda a minha infância, e foi uma infância muito feliz. Quem teve uma infância feliz é como se não tivesse outra pátria. A minha pátria é a minha infância, é esse tempo que foi mágico, foi de encantamento. Mas dessa infância, o momento que eu guardo é esse momento em que eu tinha na cabeceira da cama o meu pai ou a minha mãe contando-me histórias. E essa coisa de ter um pai ou uma mãe só, nós éramos 3 irmãos, tínhamos uma disputa, né, por ter o pai e a mãe só para nós. Ter o pai e a mãe à disposição só para nós, contando histórias, e a minha mãe era uma grande contadora de histórias. Foi aí nasceu tudo. Eu acho que nasceu a paixão pela história, porque em todos nós é do nosso caráter, da espécie humana, amarmos as histórias e vivermos através das histórias. Somos compostos de células, de órgãos, do corpo, mas somos feitos de histórias, em primeiro lugar. Então essas histórias mostravam que era possível recriar uma viagem que era uma viagem ao seu tempo, ao tempo que os meus pais também foram meninos, foram felizes e tiveram o seu próprio lugar, a sua própria pátria, que agora nos era negada, não? E também criava esta coisa. Eu olhava para o meu pai e minha mãe e via neles essa paixão de contar uma história. Não era a história que era importante. Eu não me lembro de nenhuma das histórias que eles me contaram. Mas eu lembro-me, sim, desse momento em que o mundo desaparecia, o tempo extinguia-se, e nós éramos o rei, éramos coroados de rei, porque éramos donos do mundo. Então, eu estou-vos a contar um pouco uma história que seja minha, mas que conte também a história de Moçambique, porque não sou eu que sou importante. Acho que o importante é o livro, é a literatura. Mas porquê é que eu me transformei em escritor? E a minha mãe rezava porque tinha em casa um poeta, o que na ótica dela, ela tinha razão, tinha em casa um improdutivo, um homem que não servia para coisa nenhuma, e que se era preciso trocar uma lâmpada ou se era preciso arranjar qualquer coisa, tinha que bater na porta do vizinho. Então ela rezava para que nenhum filho saísse com aquela doença, não viesse com aquela doença. Ela não rezou bem. Então dos 3 nasceu este que a minha mãe olhava para mim e dizia: meu Deus. E digamos que naquela infância que eu tive, eu era tido como uma espécie de retardado. Eu era aquele que não servia para nada também. Era a segunda edição. E uma vez, eu encontrei nisso uma grande vantagem, porque enquanto nós éramos uma família que não era rica, era uma família que tinha que enfrentar a vida, não? Enquanto que os meus irmãos tinham que fazer coisas e ajudar, etc. A minha mãe dizia: ele não, que ele vai partir, ele vai estragar, ele vai perder, é melhor não, que ele não faça nada. E eu encontrava nisso uma enorme vantagem, não? E lembro-me que uma vez, como não estivessem os meus irmãos, não havia outra hipótese senão pedir-me a mim para ir comprar pão. A minha mãe pensou: é uma tarefa fácil, ele vai ser capaz de cumprir, e a padaria ficava a 200 metros, portanto eu não podia falhar. E passado uma hora, como eu não voltasse, saiu da minha casa uma delegação já composta por meus irmãos, meu pai, sabendo onde é que ele se meteu.
E eu estava sentado a padaria tinha uma escadaria de graus de pedra. Eu estava sentado ali e o meu pai foi quem me encontrou. Perguntou: o que é que tu estás a fazer aqui? Eu disse: eu estou à espera do pão. E o padeiro disse que aquela fornada acabou e a próxima fornada só vem daqui a 4 horas e eu estou à espera do pão. E o meu pai disse, olhou para mim e disse como se tivesse percebido alguma coisa e disse: o que é que fazes entretanto? E eu expliquei ao meu pai. Eu fazia aquilo que era o maior brinquedo que eu podia ter, era ver as pessoas passarem. Eu ficava sentado na rua e olhava a gente passando. E para aquelas pessoas que passavam, eu imaginava uma história. Olhava para sei lá, uma sombra nos olhos, qualquer coisa que fosse um sinal de que essa pessoa pudesse estar triste. Eu inventava uma história para esta pessoa. Isto eu refiz 40 anos depois com um escritor brasileiro chamado Rubem Fonseca, e fomos os dois a um congresso muito sério e fugimos do congresso porque ele queria comprar uma camiseta igual à que eu tinha. Ele ficou apaixonado por aquela camiseta e saímos os dois e sentámos no jardim e ficámos a tarde inteira olhando para pessoas que passavam e dizíamos: esta teve a discutir com o marido, e é este que está passando, é este. E inventávamos histórias para pessoas. No fundo, eu acho que essa capacidade que temos todos nós, mas há alguma coisa que acontece na nossa vida que nos fazem desvalorizar, nos fazem perder mesmo a capacidade de encontrar uma história no outro. Todos estamos sentados nesta sala, temos histórias, e temos muitas histórias, e algumas não as sabemos contar, outras são inventadas, mas o importante é perceber que detrás de cada pessoa, detrás de cada olhar, cada silêncio, há uma história que está ali para ser pegada, para ter brilho, para ter lustro. Então esse era o meu serviço, desde que eu sou inútil já há algum tempo.